No livro de 1º Reis, nós temos também uma história de uma mulher de muita fé em Deus. Lá no livro de Reis, a partir do capítulo 17, nos fala do profeta Elias. O profeta Elias estava escondido em um deserto porque a rainha Jezabel, queria tirar a vida dele. Então, Deus falou para ele naquele lugar onde ele estava escondido, mandou que ele fosse para um outro lugarejo e falou para ele que quando chegasse lá nesse lugarejo, nessa cidadezinha, que tinha uma pessoa lá, uma senhora, uma viúva, que ia poder ajudar o Elias quando ele chegasse lá. E o Elias partiu para aquele lugar. E quando chegou lá, ele encontrou essa senhora, uma viúva. Ele então pediu a ela que trouxesse para ele um pouco d'água e um alimento para ele, que ele estava com fome. E essa viúva falou para ele que podia trazer a água, mas infelizmente o alimento ela não tinha como alimentar Elias. Ela disse que ela tinha um único punhadinho de farinha em uma vasilha e tinha só um pouquinho de azeite. Ela ia fazer um pão aquele dia para ela e o seu filho e não tinha mais nada para o dia seguinte, que eles iam esperar a morte e não tinha mais alimento. E o Elias então falou para ela: vai, faz esse pão e divide comigo também. E essa senhora foi para casa, fez o pão e ela creu. Ele falou: faz e divide comigo, que não vai faltar o alimento na sua casa. Tenha fé. E ela realmente teve fé. Ela fez aquele pão e ela dividiu para o Elias, deu para o Elias também, para ela, para o seu filho. E o que aconteceu? A fé dela foi tão grande. E depois que ela fez aquele pão, que acabou o restinho da farinha, quando ela abriu de novo a lata, a botija dela lá tinha farinha, abundância de farinha. E ela conseguiu se alimentar todos os dias com seu filho e também alimentando o profeta. Um exemplo de fé. Eu não sei o que você está passando hoje, como é que está a sua situação financeira hoje. Talvez, quem sabe, um desemprego, né? Que a gente vê muitas pessoas desempregadas. E você está preocupado de não ter condição de continuar se alimentando, porque o dinheiro está acabando. Não sei qual é a situação, Deus sabe do seu coração, mas creia que o Deus que não deixou faltar farinha na casa daquela viúva é o mesmo Deus de hoje. O eu sou. Ele é, Ele era, Ele é e sempre será. O mesmo Deus. Confia. Não sei qual é a sua necessidade hoje, mas creia. O Deus que fez no passado é o mesmo Deus de hoje, que pode fazer por você, por mim, por nós. Creia, confia, confia. Não desanime, não fique triste, não fique preocupada. Amanhã é outro dia. Depois de uma noite de chuva, vem um dia lindo. No dia seguinte, às vezes amanhece um sol lindo. A gente não entende por que aquele sol tão lindo se a noite anterior foi com tanta chuva. Então creia, Deus vai reverter essa situação, em nome de Jesus. Você vai ver o cuidado de Deus com você.
Creia, temos que crer. Agradece a Deus que você está com vida. Que enquanto a vida há esperança. E creia que dias melhores virão. Gratidão a Deus. Não perca a sua fé e não desanima. Deus não perdeu o controle. Ele é o mesmo, aquele que fez. Se você ler as Escrituras, você vai ver quantas coisas Deus realizou. E Ele realiza hoje. Ele é o mesmo, continua no controle. Nós temos que crer. Coloca no seu coração hoje essa fé. Deus vai reverter a minha situação. Amanhã vai ser outro dia. E alegria, volta a ter alegria no seu coração, não desanime. Gratidão sempre a esse Deus maravilhoso.